Olá, pessoal. Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa, com o maestro Cássio Zirpoli e com o Severino Otávio, o Branquinho, um dos candidatos à eleição do esporte para definir quem vai comandar o clube ao longo do ano de 2026 como sucessor de Yuri Romão. E aí, Branquinho, é muito importante a gente poder ter essa conversa com você, lembrando que a gente vai seguir em todas as entrevistas que a gente fizer com os candidatos do esporte um regulamento, uma regra que a gente já compartilhou e já foi alinhado com os três grupos. Então, portanto, Branquinho, queria abrir esse papo aqui com você, trazendo um pouco da escolha pelo seu nome, né? Pelo perfil conciliador que você apresenta, que a gente consegue sentir, inclusive, mesmo nesse momento em que o clube está politicamente rachado e que vai para um bate-chapa com três candidatos, pelo menos, o que é que faltou, Branquinho, para que esse perfil conciliador se fizesse valer agora e que, de repente, impedisse uma eleição direta, né, e fosse eventualmente para uma aclamação, a escolha pelo seu nome? Estou à vontade de alguns que têm o mesmo direito que eu tenho de ser candidato, Uhum. certo? Isso para mim foi fundamental, eu fiz tudo, vocês são testemunha de que eu escolhi meu vice hoje, porque todos os cargos estavam abertos para os grupos que têm candidato, né, o grupo de Mateus e o grupo de Paulo, certo? Não conheço os 2 candidatos, tenho excelente impressão dos 2. Eu não conheço, mas um eu tenho informação, que é o Matheus. E o outro, basta ser filho de Milton, que para mim já é referência. Tem as referências, pelo É, menos, né? entendeu? Então, eu acho que faltou isso, vontade de grupo, e eu tive essa explicação por parte de algum, a decisão tinha que ser do grupo. Então tinha muita gente que queria, mas a maioria não quis. Uhum. Então eu respeito, certo? E vamos para a eleição, espero que seja uma eleição tranquila, respeitosa, porque qualquer coisa que vier ferir essa disputa, o que vai ser mais prejudicado é o esporte. Branquinho, queria também fazer uma pergunta para você ainda dentro dessa temática, por isso que estou me antecipando aos meus amigos aqui, que você chegou a ser cogitado como o nome que seria aclamado, né, e depois, logo depois, a gente recebeu também a informação que você não aceitaria a Seria não aclamado, mas a partir de uma eleição indireta, indireta, né. exatamente, perfeito, Fred, para ser mais preciso. Seria, definido, apontado como sucessor de Yuri a partir de uma eleição indireta, né, No definida conselho. pelo É, conselho. eu vou explicar a vocês tudo que houve, certo? Perfeito. Eu estava viajando Uhum. e recebi um telefonema do ex-presidente Gustavo Dubê, Certo. dizendo que a esporte estava nessa situação e ele tinha encontrado um nome que podia agregar todo mundo. E esse nome era o meu. Eu até brinquei com ele, eu digo: "Rapaz, eu pensei que você ia me chamar para ser diretor da Moura do B", entendeu? Eh, pô, eu disse a ele que estava viajando. No outro dia, eu recebi um telefonema do ex-presidente Martorelli, Uhum. certo? Também dizendo que estava me apoiando, que estava comigo, como se minha candidatura já estivesse posta e decidida. Exatamente. Aí eu disse, agradeci, eu digo: "Estou voltando para Recife, quando eu chegar em Recife, vou conversar com vocês", tá. Eu fui convidado para uma eleição indireta, certo? Dizendo: "Não vai ter problema, você já é o presidente do esporte". E eu tenho uma formação muito democrática, e a minha vida foi disputando eleição, né. Uhum. Então, eu achei que uma eleição indireta, muito embora eu tivesse mais facilidade de ser o presidente, eu não estava atrás de poder, eu estava atrás de união, certo? E não podia, a mim mesmo, na primeira reunião, eu disse que eu queria ter o respaldo do associado do esporte, certo? Porque já é difícil ser isso, avalie sem um respaldo. Com respaldo já é difícil, avalie você sem o respaldo. E aí, houve alguns questionamentos de ordem jurídica, que não podia, porque não dava tempo, certo? Aí eu pedi tempo para ouvir a oposição, Uhum. certo? Ouvir aqueles que estavam gritando, certo? E eu vi todos,
certo? Todos os grupos conversaram comigo, todos os grupos foram unânime. Além dos grupos, eu vi as pessoas, Sim. certo? Inclusive o ex-presidente Luciano, certo? E todos foram unânimes em achar que eu tinha razão e que todos só aceitariam a conversa que todos me disseram. Nós não fazemos objeção ao seu nome. Fazemos objeção aos caminhos que estão sendo tomados para chegar ao seu nome. Quer dizer, e todos exigem eleição direta. Eu voltei na quinta-feira, não, isso foi na quinta. Aí eu pedi tempo. Me deram alguém, nem posso nem dizer quem foi, porque na hora era uma reunião, todo mundo fala, né? E aí me deram 8 dias. Eu digo, o esporte não pode esperar Branquinho 8 dias, Sim, concordo. certo? Eu digo, mas vou começar a falar. Comecei, chamei todo mundo. A posição foi essa que eu estou transmitindo a vocês. E aí eu voltei, certo? E quando eu voltei, eu coloquei como condição sine qua non para eu aceitar eleição direta, certo? Eleição direta. O grupo recebeu bem essa condição? Recebeu bem. A única, eu não diria contestação, a única argumentação contrária foi do pessoal do Jurídico. jurídico, achando que ia ter dificuldade. Ali não foi de jurídico, foi do próprio conselho. Certo. O presidente do conselho não estava, mas estava o vice-presidente. Certo. E ele ponderou que poderia ter prejuízo, não dá tempo. E eu votei, e quando eu votei, certo? Todos foram unânimes. Mas uma eleição direta implicaria na renúncia do presidente. Isso. Certo? Isso. E aí chamaram o presidente e o presidente, naquele momento, decidiu renunciar. Sob que circunstâncias? Foi. Porque, até onde a gente saiba, essa renúncia, da forma como se deu, a gente pode tratar, pelo que o próprio Yuri vinha apresentando, como algo surpreendente, né? Havia uma intenção dele de Eu só permanecer. perguntaria a você, você tem alguma coisa de Yuri que não seja surpreendente? É verdade. É verdade. Certo? Nós estamos fazendo campanha, mas ele pode mudar de opinião daqui para o dia 12. Pode. Não pode? Então, são Mesmo, circunstâncias. mas já com a carta de renúncia, para isso acho que Pode. ainda Pode pode, renunciar, renúncia. pode renunciar à renúncia. Eu acho. Eu acho, é uma opinião minha. Mas estamos tocando, tanto eu quanto os outros candidatos, estamos tocando o barco para ver se realiza essa eleição de muita dificuldade para o esporte, né? Hoje eu brinquei com um amigo meu, digo, se eu ganhar, minha esposa perde. Se eu perder, ela ganha. Ô, Branquinho, você foi para aquela série de conversas com todos os grupos, né, como você falou. E dessa série de conversa, você não conseguiu, apesar de ter recebido uma primeira, a porta aberta de todo mundo, Foi. ninguém foi contra o seu nome desde que fosse um processo democrático, ainda assim, vamos chamar de 3 grupos que estavam sempre estabelecidos, o grupo de Luciano Bivar, o grupo de Milton e o Leões pela Mudança. Apesar de tudo isso, Tem muito mais grupo. não, sim, estou dizendo os 3 que foram agentes mais diretos, né, dessa eleição. E até vou falar sobre esse muito mais grupo depois. Mas eles receberam você bem, abriram as portas, mas não abraçaram a causa. Eu citei esses 3 por isso, porque o Leões pela Mudança escreveu a chapa, o grupo de Milton escreveu a chapa, e Luciano segue numa neutralidade, muito no discurso de que o objetivo dele era tirar Yuri Romão, tá? E ele sempre faz elogios à sua pessoa, mas não abraça a candidatura propriamente dita, não coloca o De grupo dele apoio, né? dentro. Na primeira pergunta que Celso fez, você disse que faltou vontade, tá? Eu ouvindo um pouco esses grupos, eles falaram o seguinte, que sentiram de você um cenário ainda muito aberto, muito pouco prático. Eles usaram muito o termo perdido. Eu, coletando informações, eu trocaria o termo perdido pelo termo solto. Que muita coisa estava solta nas ideias do que seriam, nos nomes, nas possibilidades. Você acha que, quando você foi conversar com eles, realmente as coisas estavam muito soltas, isso impediu de já se desenhar uma composição e depois não teve tempo para essa segunda No conversa? primeiro encontro, eu concordo. Estava tudo solto. Até porque eu não podia oferecer nada, que eu não era candidato ainda.
Se o grupo não aceitasse eleições diretas, eu não seria candidato. Então, eu não podia oferecer participação em nada a qualquer um dos grupos, certo? Se eu não cheguei a conversar com os candidatos, não vou dizer isso, mas conversei com Matheus pessoas também estava do viajando, grupo, né? ele estava viajando, ele já tinha voltado, mas ele tinha um compromisso que não podia, certo? E Paulo também não estava aqui, né? Então, veja bem, então eu quando eu decidi, voltei a convocar o pessoal para uma conversa comigo, ou na minha casa, onde eles quisessem que eu iria, não tinha problema nenhum. E aí eu abri para eles. Eu quero unir o esporte. E não quero unir só eleitoralmente. Eu quero unir também na gestão, certo? Porque eu tenho minhas deficiências. Eu não vou dizer que não tenho minhas deficiências. Eu posso dizer a você que eu conheço futebol de uma época. Então eu preciso de gente que conheça o futebol atual. Tem consciência Mas não tenho dúvida, certo? Eu não tenho dúvida. E eu disse tudo isso a eles. Abri. Não tinha sequer candidato a vice-presidente, certo? Que definiu hoje, né, José Defini Roberto Moura. hoje. Eu defini hoje. A conversa que eu tive, certo? Se vocês perguntarem se eu tinha, com os nomes nas cabeças eu tinha. Eu não ia entrar num negócio desse sem ter alguns nomes, mas estava aberto. E eu abri para todos. E teve um grupo que disseram, a gente quer participar aqui. E eu firmei um acordo com eles e eles vão participar onde eles pediram. Certo? Que é qual grupo? Se eles quiserem. Rapaz, foi tanto grupo que eu nem sei. Pronto, eu vi dizer o também nome. eu vou aqui compartilhar críticas que eu vi à sua conversa. Uma que foi assim, falou com mais gente do que devia. Tipo, que você abriu. Ouviu mais gente do que. Ouviu mais gente Abriu do que. muito leque. Falou com pessoas que já não teriam tanta Meu amigo, relevância. E aqui não é nossa opinião, Vocês, não, tá? vocês me convidaram para quê? São 3 excelentes entrevistadores. Mas se eu chegar, se tiver 4, 5, eu vou dizer que não. Fui eu que estabeleci quem ia conversar comigo, não. Foram para os próprios grupos. Aham. Então, eles não podem vir com esse argumento, certo? Uhum. Se eles se inibiram de dizer eu quero isso, quero aquilo, é outro problema. Eu acredito que sim, pode ter acontecido isso. Talvez, se eu tivesse dito, você vai para tal canto, talvez fosse uma conversa mais clara. Eu não costumo fazer isso. Aí é que está o problema. Paulo Bivar, na conversa que teve com a gente, falou que não pretende fazer uma administração vamos dizer, de conciliação, de aglutinação de grupos. Ele disse que não ia aceitar esse tipo de troca. Não, eu lhe apoio, mas eu entro aqui no futebol, eu entro aqui no patrimonial. Ele disse que não ia trabalhar dessa forma. Você acha que é possível trabalhar assim, sozinho, nesse Acho. momento? Acho que eu acredito no meu comando, Certo. certo? Eu acredito no meu comando. Então, eu não tenho problema. Inclusive, com os grupos que eu conversei, eu digo, independente de vocês aceitarem se unir ou não, eu preciso de vocês após a eleição, se eu ganhar, evidentemente, certo? Porque eu não gosto de falar muito como se eu já tivesse ganho, Sim, porque eu sei que eleição toda eleição é difícil. claro, E ela, claro. quanto mais fácil, mais difícil fica. Certo? Mas essas entrevistas é natural, É porque a gente claro. vai perguntar várias Claro. coisas sobre o futuro, e como o Paulo falou, como o Matheus vai falar, e obviamente você Claro. tem que falar em cenários. Ainda para nessa parte das costuras políticas, eu vou trazer. Eu trouxe as 2 primeiras perguntas que eu fiz foram do que eu percebi das pessoas falando. Agora eu vou trazer algo meu, Oi. tá? Você, narrando aqui a ordem dos fatores, o primeiro telefonema foi de Gustavo do B. E a Primeiro gente foi. sabe que Gustavo do B é uma liderança. Ele realmente tem ao redor dele pessoas importantes dentro do esporte. Ele consegue ter um grupo, inclusive um grupo com pessoas capazes de assumir item jurídico. Você tem pessoas de várias frentes nessa composição do grupo de do B. Mas eu sinto que depois ele liga para você, você aceita, você faz toda essa cruzada de conversas muito sozinho, pelo menos eu vi dessa forma. Eu fico sentindo, e eu repito, é uma observação Pois não. minha, que do B abriu a porta, é um grande costurador da sua candidatura, tem esse peso, mas que é como se ele não. Eu lhe dei uma entrevista aqui no fórum da Rádio Jornal segunda-feira, mas eu sinto mais falta
de do B, talvez agora com Zé Roberto Moura vindo para vice, que já era alguém que ele estava construindo na tentativa de Yuri não se candidatar em 2024. Você acha que assim, o grupo que ele convocou originalmente não deveria estar um pouco mais na linha de frente com você, não? Cada um que age, eu não constranjo ninguém, eu não exijo nada de ninguém. Eu acho que eles têm sido muito corretos comigo, todos, certo? Nós não só tratamos de eleição, tratamos também do esporte, certo? Sim. Eu tenho uma coisa que me deixou algumas noites e ainda perdura sem dormir, que é a recuperação judicial do esporte, certo? E eu fui muito objetivo nisso aí, com o grupo que me apoiou e disse: não tem problema, se não pagarem, o juiz decreta a falência do esporte. Eu sei que o esporte tem grandes advogados, vão derrubar a falência, mas eu não aceito a manchete. Eu não aceito a manchete. E a manchete fica. E o presidente era branquinho. Como corte de luz, né? Exatamente, exatamente. Entendeu? Então, eu já trabalhei no esporte com salário atrasado, com corte de luz, com tudo. Eu estou acostumado a isso tudo. Eu não estava acostumado a o que está acontecendo com o time do esporte. Isso aí eu vou dizer, não estava. Eu não estava. Acho que ninguém estava Ninguém acostumado, né? estava, né? Ninguém estava. Eu nunca vi uma passividade do time de futebol e alguma coisa que eu digo, venho dizendo há muito tempo, o grupo está muito dividido. Ah, não, o grupo não está dividido, porque falamos com o jogador. Eu nunca vi um jogador dizer que o grupo está dividido. Na história que eu passei dentro do esporte, eu nunca vi um jogador dizer: olha, está vendo isso e isso aqui. A não ser que você converse individualmente com cada um e o jogador confie no dirigente. Porque o segredo do futebol, dentro da vestiária, é o respeito e a confiança. Não tem outro caminho. Se o jogador não confiar no dirigente, é difícil, certo? Mas o dirigente tem que se fazer respeitar e fazer eles confiarem também, certo? Eu vou citar apenas um exemplo aqui, eu fui vice-presidente de Homero em 87 e eu convivi com um atraso de salário. E eu ia sempre a Homero e dizia: Homero, eu seguro o pessoal lá embaixo. Agora você tem que dizer a mim quando é que vai pagar, certo? E dizia mais: diga o dia, não se preocupe com o tempo. Diga o dia que vai pagar. Agora, se você não pagar, eu estou fora. Eu sempre coloquei as coisas nesse sentido e Homero sempre cumpriu tudo aquilo que foi acertado comigo. Então, o presidente da época me deu condições do jogador confiar em mim. Certo? E o respeito vem no tratamento, no dia a dia, certo? Eu nunca. Coisas que eu fazia, que os jogadores estão aí, jogadores que trabalharam comigo, tem muitos morando aqui em Recife, Betão, Adriano, Dário, pode perguntar. Eu nunca subi ao campo quando o esporte vencia, porque eu digo hoje, volto a dizer, e que sirva também para os que vão disputar. O grupo de jogadores não precisa de dirigentes quando está ganhando. O grupo de jogadores precisa de dirigentes quando está perdendo, para receber o apoio, para que ele identifique o que é que está havendo. São essas coisas que fazem o futebol. Eu, no meu tempo, fazia, certo? Fazia. E eu acho que é a mesma coisa hoje, certo? Mudou valores financeiros, mudou regras de contrato, mas o espírito, eu acho que é respeito, certo? E confiança. Mas voltando para o cerne da pergunta que acabou saindo um pouquinho. Você acha que o apoio, que o suporte que está sendo dado por Dubé, por Martorelli, por quem foi lhe buscar, encontrando em você não só uma figura de um conciliador, mas alguém que também significa um pouco de resgate. Porque parte do que se quer, é claro que se tem o discurso da modernidade, mas também se quer o resgate. Porque a gente, por tudo que viu da gestão de Yuri Romão, para além dos fracassos no campo administrativo, foi muito frio em relação ao futebol, né? Parece que uma dissociação muito grande com o que é o esporte. Então acho que a sua figura também resgata esse elo do esporte consigo mesmo, né? Que você viveu o esporte em tantas épocas e arrisco dizer que não venderia uma operação de mando de campo para o Flamengo por entender, né? Para fazer isso tem que entender muito pouco do esporte. Mas então você se sente porque, repito, quando foram lhe buscar,
eu imaginei que andariam mais de braços dados com você. E eu tenho sentido, e posso ser uma percepção errada minha, essas figuras que são tão importantes, você não cita muito Eu eles, posso. você não estão na linha. Por exemplo, Breno Chuamba, Eduardo Monteiro, todos foram fundamentais na costura para Yuri aceitar sair. E não são nomes que aparecem hoje para uma vice-presidência. Eu sei que não são nomes muito grandes até para serem vice-presidentes, mas eu sinto, não sei se é uma percepção equivocada minha, repito, mas queria uma palavra sua mais Você sobre tem essa. razão. Eu tenho recebido desse grupo todo apoio. Isso aí eu não Certo. vou. É o que eu sinto e do dia a dia, certo? Todo apoio, tudo, para tudo, certo? Aí você fala em dois grandes nomes, certo? O de Bruno Show. Chuamba Sim, e o de Eduardo Monteiro. Eduardo Monteiro, certo? Eu, inclusive, aumentei mais um número quando foram me convidar, que eram 3 nomes que unia, talvez mais do que eu, o clube, certo? Mais do que eu, o clube. Que eram esses 3 nomes que eram incluir o de Silvio Neves Batista, Sim. certo? Que também participou das Que costuras. assinou a carta. Eu não cheguei a conversar com o Silvio, mas assinou a carta e sei que ele. A reunião de Luciano com o Yuri foi na casa dele, né? Mas já não, eu não Sim, estava você estava participando fora de ainda. nada, né? Isso ainda foi antes de Certo? chegar em você. O que eu posso dar testemunho a vocês de que eles estão me apoiando e estão firme comigo, certo? Isso aí eu não tenho nem dúvida, certo? E estarão se eu ganhar a eleição, certo? Como eu posso dizer hoje, Luciano Bivar está me apoiando? Não, ele não me disse que ia me apoiar. Mas eu tenho certeza que se eu ganhar, ele vai estar me ajudando, certo? Então, veja bem, então já é ruim entrar numa luta dessa, certo? Eu aguardei, porque aí eu estou dizendo isso para justificar, porque todo mundo registrou chapa e Branquinho vai ser o último a registrar. Porque Branquinho foi o último a fechar a porta, entendeu? Eu não fechei porta. Continuo, e continua aberta. Certo? É bom, bem claro isso. Continua aberta, certo? Eu acho que pelo esporte, no momento que o esporte vive, é imprescindível a união, certo? E se eu ganhar na disputa, como já deve, a perspectiva é que haja, eu preciso da ajuda de todos. Eu respeito a opinião dele, de não querer grupos, né? Eu não tenho inimizade, talvez seja isso. Quer dizer, pode ser que um grupo não se dê bem com o outro. Eu não tenho. Eu me dou bem. Eu posso ter pessoas que eu não conheço, principalmente a turma mais jovem, certo? Porque o Leões pela Pela Mudança mudança. foi Cadico, Sim. certo? Isso. Um menino que é alto, até um menino alto, eu me recordo o nome dele agora, Cadico, e Ricardo Sim, Saletão. Saleitão, certo? Foram as pessoas com quem eu falei, Isso. com quem eu conversei, certo? No grupo de Paulo, eu não conheço Paulo, como já disse, eu falei com o Manolo, Sim. certo? Falei com o Manolo. E tudo que eu estou dizendo aqui, eu passei para eles, Sim. certo? Hoje mesmo, um Cadico ligou para mim, certo? Foi muito atencioso, ligou para mim, agradeceu a maneira como eu recebi eles, mas disse isso. É um grupo. Então, a É isso. maioria não quis. A corda já esticou muito, né? Exatamente. Então, Branquinho, eu vou entrar um pouco na parte da gestão. Assim, a gente tá, Fred e Celso, nesses primeiros minutos, a gente estava abordando a parte política da costura da sua candidatura para essa eleição. E agora, pensando um pouco do esporte de 26. Você vai encarar a disputa com o Matheus, com o Paulo, em caso de vitória. Queria saber se o encontro que você teve com o Yuri Romão, assim, ou com alguém da gestão de Yuri Romão, o que é que já foi passado, se é que foi passado, naturalmente, em relação à realidade financeira do esporte? Mas você primeiro tem que responder essa pergunta para ir para uma segunda. Então, se você, o que é que você já, nesse momento, o que é que você sabe da na realidade? primeira reunião da quinta-feira, que eu não era nem candidato sequer, foi apresentado pelo o executivo de futebol um quadro onde estava muita coisa, certo? E eu confesso a vocês, eu só sei falar a verdade, não prestei atenção, não. Que em papel cabe tudo. Eu quero os contratos, eu quero ver as coisas, certo? Eu quero ver as coisas. E eu não prestei muita atenção. Mas quando ele falou
no orçamento para 2026 me chamou a atenção, porque eu estava diretamente interessado nisso aí. E era um orçamento de 117 milhões, Na informação que a gente já tinha falado aqui, então você já confere, então. 117 milhões, incluindo nesses 60, eu não Zé olhei o Lucas, que era né? o resto É. não, mas eu olhei também que tinha 65 Ou milhões seja, Exato. da para venda de Zé Lucas. Zé Lucas. Eu não sei se vou vender, não sei como eles vão me pagar, não sei quanto vai ser o preço. que pode Então ser, como é que eu Pode posso... pagar em parcelas. Pode Pode passar em parcela, certo? anuais. pode até render mais de 65 milhões também. Eu digo uma coisa interessante sobre venda de jogador, que já que ele falou isso. A venda de Pedro Lima eu não faria, eu não teria feito. Apesar da imprensa dizer que foi a maior transação, e é verdade, não estou... Mas como é que você vende um jogador que você fica sem um jogador e sem um dinheiro? Porque o Sport não recebeu dinheiro na hora que vendeu. Chegou Recebeu uma parte em dezembro e a outra vai ser agora. e a né? outra... Mas naquele momento ele também estava recebendo muito dinheiro da Liga, né? Da LFU. Não, tudo aí vocês não precisam Dinheiro, ver. dinheiro Vocês Yuri não sabem pode mais que reclamar. eu. É, dinheiro, é porque de dinheiro Yuri não pode reclamar. O que Não. entrou no clube ele não pode reclamar. Só que o que ele gastou já está mostrando que foi um orçamento Exatamente, gigantesco. exatamente. certo? O que a gente Para o sabe que momento ele gastou histórico. já mostra que o É, orçamento foi verdade. gigante. Mas você trouxe um ponto. Ou seja, a segunda pergunta precisava, porque para ele, primeiro, se o número é diferente, mas no caso, no fim das contas, o número que a gente já tinha abordado aqui, e como você falou, Branquinho, a venda de Zé Lucas, ela, assim, ela pode. A tendência é que aconteça, tá valorizada, a tendência é que mas- aconteça, mas a entrada do dinheiro de fato é uma incógnita. Pode ser. Muito. Essa pode ser parcelada, ou seja, Muito. pode ser uma venda gigantesca, mas com 6 meses para você esperar. Ou mais, é um ano, ano e Você tem meio. um problema. Zé Lucas não pode ir agora. Isso. Então, Ele faz 18 anos o cara em vai pagar março. tudo aos potas. Ele faz 18 anos em Eu março. sou muito realista com essas coisas. Então, se você exclui Zé Lucas, porque, assim, essa venda vai acontecer, mas, Pronto. mas dentro do orçamento, a receita extraordinária. Das receitas recorrentes, bilheteria, direito de transmissão, sócio, o Sport, então, subtraindo, tem 52 milhões. 52 milhões. Você agora, você até falou que do futebol de outra época, você até no comecinho, você estava dizendo que precisaria de gente até para atualizar algumas situações. Se você tem a noção do que é um clube do tamanho do Sport entrar na segunda divisão com um orçamento desse tamanho. Sim, com RJ. Com RJ, porque comparando com os concorrentes, a tendência é que seja muito abaixo. Assim, para o que o Sport já teve em outros momentos. Veja bem, eu tenho noção que as dificuldades serão terríveis no campo financeiro. Certo? Por isso que eu não prometo nada. Eu prometo muito trabalho e deixar tudo claro para a torcida do esporte. Todos os contratos. Eu garanto uma coisa: trabalhar pelo esporte, transparência absoluta e zelar pelo dinheiro que não é meu, é do clube. O meu eu faço o que eu quero. Isso é pouco, viu? Mas, entendeu? É pouco, mas é o do clube, certo? Isso aí eu garanto, certo? Porque por onde eu passei na minha vida, eu criei um nome por conta da minha atividade nessas funções que eu exerci, certo? E você ser político a vida toda e sair em curva é difícil, né? Sem que uma mancha, uma coisa, graças a Deus, é a única coisa que eu deixo para meus filhos, certo? E até na reunião eu disse, eu fui muito sincero, eu botei as minhas dificuldades, as minhas... eu disse, eu sou um de classe média, eu vivo do meu salário, sou aposentado, vivo do meu salário, certo? Então eu não posso prometer nada confiado em mim, eu tenho que prometer confiado nos outros, certo? Essa é a grande realidade, certo? O lastro. O lastro. Se o lastro não vier, sabe qual é o lastro que eu confio? Do associado do esporte voltar a pagar o esporte. Sim. Certo? Que foi uma ferida muito grande que esse ano deixa muito também. O grande, distanciamento muito é a pior coisa do grande. mundo. É natural. Todo time vai mal, a receita social cai muito. Isso consome todo mundo. Talvez tenha consumido Yuri Romão, que você fala. Você tá com 80 anos, né? 80. Tem uma vida política. Tem uma própria passagem como presidente no esporte que fez com que 20 anos depois você ainda mantenha essa linha de aglutinador. Quando você encara, e aí juntando a parte tanto econômica quanto a parte política, é um ano de mandato, uma eleição suplementar, para o segundo ano.
de que é um ano onde você não tem culpa nesse buraco, mas se você não resolver esse buraco, a sua própria biografia pode ficar arranhada. Assim, é como se você estivesse depositando assim, seu capital assim, a- É com a verdade. contrapartida muito pesada. É verdade, mas existe uma coisa que eu justifico essa minha decisão. E também deve ser a dos outros, certo? Um pouco de loucura e muita paixão. Certo? Eu recebi uma mensagem de Leão dizendo que eu estava doido, mas que ele me desejava sucesso. Certo? Foi a mensagem que eu recebi dele. Né, Emerson Leão? Né? Então, você não explica paixão. Ninguém explica paixão. Tem uma paixão que os grandes rubro-negros têm, a torcida tem, o associado tem, que você não explica, certo? Principalmente num momento desse. Certo? É ver o time nessa situação, saber que você tem condições de Eu contribuir. quero, talvez aí, não vou dizer 4 ou 5 jogos atrás, o Sport estava perdendo, a torcida estava junto. Isso. 7 jogos atrás. Como é que você 8 jogos justifica? atrás. Ou não. Certo? Exatamente. Como é que se justifica, certo? Paixão. Só isso. Justifica o amor que iam para lá, que estavam gritando, que estavam apoiando tudo que acontecendo, o que está acontecendo no esporte vem há muito tempo, não vem agora, Sim. certo? Mas a torcida estava lá apoiando. E isso é paixão, e paixão é como se diz, não se explica paixão. Ô Branquinho, você falou 3 pontos fundamentais que você promete, né? Trabalho e você falou transparência. O primeiro capítulo da transparência que muitos esperam, seja você, presidente, seja Matheus, seja Paulo, mas o primeiro capítulo que eu acho que é muito relevante por tudo que o esporte viveu nesses últimos anos, mas fundamentalmente nesse ano, é a transparência de como você vai receber o clube. Tá? Do que realmente tem de dinheiro. Você vai chegar no clube e vai ter dinheiro em caixa para pagar a folha de janeiro, de 20 dias depois. Vai ter como estão os contratos de jogadores, o que se antecipou. Você promete essa transparência imediata, inclusive, quando você assumir o clube, dias depois já dá um quadro geral. Eu vou dizer, quanto eu recebi no clube, o débito que eu recebi, todos os débitos, dizendo que não é o débito. O Sport deve 50 milhões ou 70 milhões, não. Eu vou especificar, certo? Porque na reunião eu fiquei só olhando, certo? Eu não me achei com direito. Eu não era candidato, que era que eu estava questionando nada, certo? O executivo do esporte... Foi Henrico, Ambrosini ou foi Thiago? Foi Ambrosini, Ambrosini. certo? Diz que tem 2 jogadores que têm uma soma alta para ser paga agora em 2026. Rivera Sim. e Asensio. Atenção, Rivera. Certo? Mas não disse quanto é, não. Eu não sei. Se você perguntar aqui, eu não sei. Eu sei que é. Ele disse que era alta. Quanto? Não sei. Não disseram. Não disseram. Até nisso foram econômicos, né? Não disseram. Até internamente a transparência não existiu, né? Nenhuma. Não existiu. Olha, eu vou, para apenas você, um fato. Não, eu prefiro que vocês perguntem. Não, mas Não, diga, pelo amor de Deus, tá perguntado, tá perguntado. Você vê o seguinte. Eu questionei Yuri, certo? Com a rescisão do contrato, certo? Da Imply. Sim, a Imply. Eu não conheço a Imply, não conheço a outra que entrou. Conheço o cantor que disse que é o Na dono verdade, dela. ninguém conhecia a outra que entrou. Assim, Não, na é porque a outra, na verdade, é o nome fantasia da Ticketmaster. Né? De uma empresa maior que a comprou. Mas o nome que o Sport firmou meio Balada que... App, né? É, a Balada App. Pronto. Balada já é um negócio meio... Mas não é isso, eu não vou questionar nome de empresa, não vou questionar. O que eu questionei, Yuri, é que ele estava fazendo uma antecipação, criando uma despesa. Claro. Exatamente. Pior. Exatamente. Porque ele Aos podia, olhos de absolutamente todo mundo. a pior, ele podia fazer a antecipação, ele não era o presidente ainda? Pode. Não vou discutir isso. Agora, você criar receita para você sob a condição de criar uma despesa maior, e eu contestei, certo, isso a ele, e ele me disse, não, eu digo, você vai antecipar 20 ou 20 milhões, que eu não sei quanto é, certo? Criando uma multa para eu resolver lá na frente de 17 milhões e meio. Ele me disse, não é 17 milhões e meio, é 1,5 milhão. Eu digo, não vou questionar valores, certo? Eu questiono que você criou. Se for o que a empresa está dizendo, criou uma despesa de 17,5. Se for você, é 1,5 milhão. Porque na hora ele não disse que a empresa ia pagar, não. A minha ele não disse, certo? Ele não disse. Então,
Eu aí disse, Yuri, não adianta, a gente está discutindo. Você me manda para eu analisar os 2 contratos. E até hoje os 2 contratos não chegaram na minha mão. Eu não posso dizer nada além do que eu sei, de que eu procurei saber. Certo? Queria saber. Certamente, Branquinho, dos 3 candidatos, assim, nesse momento, você é o que teve mais contato com o Yuri Romão. Ainda que Isso. Matheus tenha sido até feito parte Vice-presidente de vice TI, né? de tecnologia da gestão. E isso, nesse momento, e você como político, muito mais do que os outros 2 deve ter consciência disso, do quanto essa imagem pode pegar em você de Mas não- ser o candidato que não é o candidato Yuri Romão, mas é um candidato mais ligado a Yuri Romão. Isso Não, isso incomoda. os meus adversários da eleição, Sim. porque não são meus Isso adversários, junto ao torcedor, eles claro. estão querendo passar essa imagem. Agora eu Tem uma pergunto, foto, você, Yuri e Isso, Gilberto. Quem Aquela contou, foto quem, aí. contou, quem contou aquela piada ali? espera aí, olha, aquilo foi um almoço que ele ofereceu a todos os ex-presidentes. Sei. E não estava lá. Os ex-presidentes que não estavam presentes. Arnaldo e Milton. Martorelli foi? Martorelli. Estava todos os Porque não foi ex-presidentes. agora, né? Foi da. Não, isso foi uns 3 anos aquilo. Isso. Certo? Porque até um cara botou, não sei do que o Branquinho tá rindo. Eu estava rindo porque eu cheguei mais cedo e fiquei ali conversando. Certo? É. Mas eu conheci, eu votei em Yuri. 86% das pessoas 86% votaram, né? nele, né? Eu votei. Agora, eu não sou candidato de ninguém. Eu sou candidato do esporte e pelo esporte. Eu não sou candidato de Gustavo do B, eu não sou candidato de Martorelli, eu não sou candidato, eu sou apoiado por todos os povos, mas não sou candidato de ninguém. Até porque a grande parte talvez a turma mais jovem não me conhece. Eu não aceito imposição de ninguém. Isso é uma marca que eu já ouvi falarem disso, ó. De ninguém. Já me disseram isso. Branquinho Entendeu? é branquinho. Por mais Eu que tenha. não tem esse negócio comigo, não. Certo? Não aceito imposição de ninguém. E digo mais, que eu gosto de fazer justiça. Nenhum deles chegou para me indicar nada. 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 Nem o meu vice-presidente, certo? Foi qualquer um que indicou, certo? Tá ali um que eu convidei para ser, ele não topou. Tá ali. É verdade? Certo? Diga o nome para que as pessoas possam saber. Certo? Não topou. Então, ninguém, certo? Ninguém me indicou absolutamente nada. Todos me deram liberdade para eu escolher quem eu quiser. E eu vou escolher, se eu ganhar, quem eu quiser. Certo? Posso escolher errado? Posso. Sou humano. Certo? Sou humano. Entendeu? Então eu posso escolher um errado? Posso, claro. Mas Ô, vou Branquinho, tentar acertar. Ô, Branquinho, ficando nessa questão ainda da sua relação com o Yuri. Nessa gestão, você teve conversas com ele? Chegou a dar algum aconselhamento? Dei. Eu comecei a passar umas mensagens para Yuri. Uma coisa que me preocupou, que eu não estou aqui culpando as pessoas, porque se você não sabe as circunstâncias, você não pode, certo? Tá culpando ninguém. Sabe quando? Quando Sabino se contundiu. Agora, não fui para o esporte, não. Eu não passei, não vivia no esporte, não. Eu via na minha casa e passando uma mensagem para ele, porque eu não admito, e mudou, pode ter mudado os protocolos, certo? Sabino se contundiu num domingo, e na sexta-feira, o Departamento de Saúde do clube foi dizer que ele estava com a fissura. No meu tempo, não vou condenar os médicos, não. Eu sei qual foi a circunstância que eles fizeram, aconteceu isso. Se eles não tiverem dinheiro para fazer os exames, é uma maneira de ser, certo? Então, eu disse a ele que ele tivesse cuidado, o Departamento de Médico do Esporte, que comigo era o seguinte: o jogador se contundia no domingo, no sábado, na segunda-feira ele tinha que se apresentar às 8 horas da manhã para submeter a bateria de exame, e na terça eu queria o diagnóstico. É uma questão de estilo. Meu estilo sempre foi assim, certo? E eu me preocupei, comecei a me preocupar. E aí, depois, uma das coisas que eu bati muito com ele, e, pai, não faça isso. Fechamento do clube. Isso foi absurdo. Certo? Fechamento do clube. Eu vou contar uma história aqui, que eu já contei em outros locais. Quando Antônio Oliveira, primeiro jogo de Antônio Oliveira,
Antônio Oliveira escalou um jogador que a torcida ficou revoltadíssima. No outro dia eu liguei para ele, eu digo, tá vendo, Yuri? Se você deixa a imprensa assistir o treino, e esse rapaz foi o melhor do treino, você ia defender o treinador, certo? Mas ninguém sabe de nada. Por que ele escalou? Ninguém sabe, certo? Então fica mais difícil. Aí eu dizia, rapaz, não é só para a imprensa, não, certo? A imprensa elogia e critica. Eu recebi, no dia que eu perdi o Sport perdeu 7-1 do Marília, Sim. no outro dia eu levei um cacete que não era brincadeira. Mas eu só quero elogio? Não, na hora que eu errar, critique. Eu acho que esse é o sentimento de quem está à frente de qualquer serviço da coletividade. Se você está trabalhando para a coletividade, você tem que É abrir. funcionário, né? Exatamente. O fechamento de Yuri, mais do que para a imprensa, ele se agrava muito politicamente quando ele parte para essa última reeleição, né? Porque esse mesmo grupo, o seu atual candidato a vice-presidente, né, Zé Roberto Moura, ele tinha sido escolhido pelo próprio grupo que Yuri fazia parte. Eu uso até o verbo fazia, porque eu acho que realmente, até porque eu acompanhei com várias pessoas, houve um rompimento de verdade com Yuri, nesse momento em que Yuri declarou independência, né? Porque ele desfez ali o acordo que estava em curso para que Zé Roberto fosse o candidato, né, da situação e que Yuri se retirasse da presidência depois do acesso, e que deveria ter sido a melhor coisa para a vida dele se ele sai ali, né? Mas De muita gente, Fred. dali para frente o isolamento dele foi muito grande e eu acho que não é nem uma questão de isolamento para a imprensa, de isolamento para vocês, Todo mundo. para quem estava do Todo lado dele, né? mundo. O que a Certo? gente chama aqui de um celtinha, um Ele, carrinho ele ficou numa bolha. numa bolha, né? Certo? E eu tenho um princípio de que você conversando mais, você erra menos. Certo? Você conversando, ouvindo, Ouvindo mais vozes, né? ouvindo mais Discordantes, né? Que ele discordantes, tem muita claro, dificuldade, né? claro, entendeu? Eu não tenho essa pretensão de ser dono da verdade. Então, eu sei que se eu sozinho for tomar decisões, eu vou errar mais. Eu não tenho nem dúvida disso, certo? Então, eu preciso montar um grupo que me conteste, não seja apenas bajulador do presidente. Eu não gosto de bajulação, certo? Mas que seja conteste. Está errado, é assim, é assim. E eu vou discutir se está ou se estou, não. Eu vou colocar meus argumentos e eles vão colocar os argumentos deles. E nós vamos chegar, tenho certeza, à melhor saída e à melhor providência a ser tomada. Branquinho, quando você lembrou agora do 7-1 do Marília, ele é 2004, né? 2004. E você foi presidente em 2003, 2004. Eu vou tentar traçar um paralelo daquele biênio com um momento, Yuri é um mandato maior, está desde 2021, é porque o seu 2003 foi excelente. Muito. Foi campeão pernambucano na Copa do Brasil, Foi. mesmo Sport na Série B, foi bater na semifinal e ainda na semifinal ali, num detalhe contra o Flamengo. Né? Na Série B, num quadrangular final dificílimo e ainda terceiro lugar, tendo um Terceiro lugar. Palmeiras E perdendo o mando de campo, sofri, né? E Perdendo perdendo o o mando de meio de campo. campo. contra Palmeiras e Botafogo. Então, assim, foi um 2003 para um time da Série B que, por exemplo, se fosse ano que vem, pensa assim, o Sport tá na semifinal da Copa do Brasil ano que vem, sendo da Série B. Se ele ganha o Pernambucano, um campeonato de 3 turnos, um campeonato bem maior do que hoje em dia, mas 2004 foi ruim. Foi um campeonato ruim. Tem o Náutico ganha, inclusive, um jogo, acho que o último jogo na Ilha do Retiro, na campanha do Náutico. A torcida do Náutico em peso, a torcida do Sport o campeonato já estava completamente eliminado. E na Série B, uma campanha não chegou a flertar contra o rebaixamento como a de 2005, mas ficou ali perto, ali na reta final. Aí você corta agora para Yuri, onde ele, nesse primeiro momento de arrumação da casa, que era um gestor, era a imagem do gestor. O futebol nunca funcionou muito bem com Yuri Romão, mas não era essa calamidade de agora. O que é que aconteceu? Assim, até para tentar entender um pouco agora do presente, a sua mudança de 2003 para 2004, porque 2004 é muito diferente de 2003. Se simplesmente foi a bola não entrou ou alguma coisa do clube assim, porque no seu biênio de terem 2 anos tão diferentes. Eu diria que a bola não entra quando as coisas estão erradas. Dão errado. E deu errado na minha gestão. Eu não sou. Mas o que é que você consegue rememorar assim, para ter sido tão diferente? Olha, porque para o torcedor mais novo assim, Olha, foram realmente 2 anos muito distintos. eu vou dizer alguma coisa que longe de eu afirmar, porque quando eu afirmar uma coisa, você pode ir atrás que Certo. aconteceu. Os 7-1 de Marília, todos diziam que foi os jogadores que iriam derrubar Nereu.
entendeu? Que era o treinador do. Que era o treinador do Era esporte. uma espécie de César Lucena É. naquele. Embora tivesse. Não, Não. Até para ser justo com Ainda Nereu. bem, Para ser obrigado, justo obrigado, Breno. para ser justo com Nereu. Mas era o treinador da casa. Assim, é o único paralelo. Assim, Nereu era um treinador da casa. E era um treinador que tinha um olho muito grande para descobrir talentos. Quem descobriu Chiquinho. o Chiquinho, É. teve outro que jogou no esporte, depois foi para Santa Cruz, o Magrinho. Jogava muita bola, mas tinha um físico muito fraco e não deu certo, não. Rosenblick, tá lembrado? Deu Rosenblick? certo. Rose, deu não? Foi bater no Palmeiras, Foi né? bater no Palmeiras, assim, Rosenbrick. Mas Não, mas eu entendi. A expectativa. Bateu não no se foi. teto, foi baixo. não foi em relação a Chiquinho, né? Sim, Chiquinho, Foi bater na seleção É. brasileira, né? então você vê, e tem umas coisas que Aquilo desmanchou o esporte, aquele 7-1. Ali, né? desmanchou. E me desmanchou também. Aí será que desmanchou? Foi. Foi. Eu, naquela época, a televisão saía do ar meia-noite. Eu assistia o jogo e amanhecia o dia olhando para o chuveiro da televisão. O chiado. Entendeu? E desmanchou também. Você não sabe, talvez uma das noites mais terríveis que eu passei, certo? E aí, quando foi 3 horas da manhã, o telefone tocou, eu atendi, era um empresário oferecendo um treinador. Ele não gostou não do que eu disse. Entendeu? 3 horas da manhã, eu estava acordado. Então, perceba, eu estava tentando, só imaginar aqui, tentando refletir sobre isso. Alguns elementos quebram. Eu acho que o Romão teve alguns momentos, mas de forma tardia, por exemplo, é uma coisa que quebra. Esse é da seleção, esse do Seleção Brasileira, mas esse do Flamengo quebrou ali quebrou completamente. Inclusive, como você falou, a torcida estava indo para o estádio e ali acabou ela. Ali acabou a gestão de Yuri Romão. Ali acabou a gestão. Eu digo o seguinte, eu jamais faria com o Flamengo, pelos motivos óbvios que todo mundo conhece. Ou deveria conhecer, né? Ou deveria conhecer. Se é. Mas conhece, certo? Tenho algumas dúvidas. Certo? Eu era o vice-presidente de futebol em 87. 87 ou 88, né? Porque terminou em 88. Isso. Eu era o vice-presidente de futebol, certo? E sei o que nós sofremos, principalmente o Homero, que era o presidente, para manter o nosso título na justiça. Eu sei. E vou confessar uma coisa. Teve um dia que eu disse ao Homero, rapaz, eu não aguento mais essa conversa, não. Divide. Essa conversa não, certo? Vamos. Aí ele, não, certo? Ele foi o grande baluarte da manutenção do título, certo? Foi o grande comandante da manutenção do título, certo? Mas eu acho que 87 nós tivemos sorte também. Precisa um pouco de sorte. O futebol precisa um pouco de sorte. E basta eu contar. Um dos maiores meios que nós recebemos foi Ribamar, veio contra peso de uma transação que foi feita por mim. Nós pedimos. Luiz Carlos pro Santos? Luiz Carlos. A transação do Luiz Carlos. Aí tinha o presidente tinha estabelecido um valor e eu comecei. Você não pede, né? Você não pede o valor que você quer, né? Isso. Pensando lá em cima e ele chegou no valor que nós queríamos e eu disse, não. Ele disse, eu mando um jogador para você. Quem é esse jogador? Ribamar, eu nunca tinha visto falar. Aí foi sorte. Claro que foi sorte. Uhum. Né? Foi sorte. Agora, você não pode pensar que a sorte vai dar em todos, né? Você tem que Tempo ter. todo, né? E ali vinha, para mim já era lucro. Quem viesse já era lucro. Certo? O Branquinho. E hoje é o tipo de coisa que essa sorte pode continuar existindo, mas hoje teria talvez uma atualização, toda uma base por trás para saber se aquele jogador não dá para vir no escuro, tão no escuro quanto de 40. Na minha época era mais difícil muito você mais. ter as informações. Muito. Hoje você tem. As Pessoas informações, pagas para isso. O clube tem equipe para isso. Né? Eu não sei. Eu não posso condenar os que estão fazendo Análise de desempenho, desempenho. certo? Porque eu sei se ele chegou e disse, não, esse aqui não. E eu quero esse. Não sei. Tá difícil. Tá caro o Carlos Alberto. Não, mas eu quero o caro mesmo. Pronto. Eu quero o caro mesmo. Não dá para baratear, não é preço é isso. É o que o cara sempre fala. Se oferecesse 14 Botafogo, não tentava dar. Eu não feria a suscetibilidade. Às vezes a pessoa
está trabalhando certo, mas o resultado está errado. Por quê? Porque a presidência, a vice-presidência de futebol, os diretores de futebol, não quero. Ô, Certo? Branquinho, chegou no ponto até que necessário para voltar de algo que você falou lá no começo, né, que você, obviamente, deixou claro que sua experiência direta no futebol está distante, né? Você, pô, 87, Claro, 2003, ainda teve de novo em 2010, 2011, que né? foi Com o do B, né? com o do B. Ainda teve um último capítulo Olha, ali mais direto, mas que você vai se cercar de pessoas que estão, obviamente, claro. atualizadas no Senão eu mercado. vou fracassar. Exato. Por isso que eu falei, é até óbvia É. essa construção, tá? Você já tem pessoas em mente, não precisa dizer nomes, nada, já conversa com algumas pessoas, já tem uma ideia de como compor isso. O esporte, a partir de 2027, vai ter o presidente, vai ter um comitê gestor, né? O próprio Yuri Romão, há 2 anos, tinha um trio ali para gerir o futebol diretamente. Você já tem uma noção estrutural, pelo menos, de como trazer essas pessoas que são mais conectadas com esse mercado atual. O que vai ser de pessoas. Me fugiu o nome, o dirigente. Executivo? Não, sem ser Estatutário. o que vai ser do clube, o que vem como gestor Olha, de profissional. veja bem, eu tenho. Abnegado era o termo que eu queria. Abnegado. O nome que se usa é abnegado. Abnegado. Eu sou a favor da profissionalização. E é doido que não é. Agora eu entendo que a profissionalização não se dá só pelo salário, não. Se dá pela capacidade das pessoas. Não se faz ele ser remunerado ou não. Remunerado ou não, certo? Então, eu penso em fazer um departamento de futebol onde, bem, é como eu digo, tudo que eu faço é sob condição. Eu preciso saber o que eu vou dispor para fazer, certo? Por isso que eu não prometo nada. Pelas informações preliminares, já dá para fazer Não nada. dá. Então, por exemplo, eu penso ter um gestor, um executivo no futebol. Sim. Mudaram o nome para executivo, porque eu tinha o coronel Adelso, que era supervisor. Era a mesma coisa, mas não mudou, não quer. Não é a Mudou a moda. nomenclatura. Mudar a nomenclatura, vamos mudar. Eu acho que eu tenho. Agora, jamais eu vou trazer alguém que não conheça o esporte. Pronto. Tem que conhecer o esporte. Tem que saber da grandeza do esporte, Uhum. da força da torcida do esporte. E tem por aí afora. Você gosta do perfil de gestor que foi o ex-jogador, o ex-treinador do clube? Eu gosto de um ex-jogador que tenha sido ídolo do esporte. Esse é o perfil que eu vou buscar. Não sei se encontro, Sim. porque você tem uma série de Ex-jogador ou fatores. ex-treinador? Tem né? dinheiro, tem a parte financeira, tem a parte da pessoa querer vir, certo? Eu vou buscar. Agora, essa é a minha ideia, trazer tanto treinador como executivo de futebol que conheça o esporte, certo? Que conheça o esporte. Conheça a Leão, força do quando mandou a esporte. mensagem, terminou por ali, Não, né? não quer mais saber disso, não. Disse que ele tava Não dá. doido, né? É nada. Se ele quisesse, e de graça, né? Porque o esporte não pode pagar ele, né? Executivo de futebol. Né? Vai ter que conversar com muita gente para baratear a partir de agora, né? Vai ter que. Mas só eu vou. Parece que Tá chegando para isso. vai ser meu grande problema é isso. Tentar baratear. E eu sei da dificuldade. É. Jogador que ganha R$680 mil por mês não vai querer baratear nada. Certo? Exatamente. Não sou menino. Eu gosto das coisas. Eu gosto de me colocar no lugar do outro, certo? Para dizer o que é que eu faria. Eu não sei se eu chegasse o cara, porque não tem interesse no esporte, o esporte não conhece o esporte, o cara veio de fora do país, não sabe o que é o esporte, vou baixar meu salário para ajudar o esporte. Por qual razão, né? Nenhuma Se eu tenho um razão, né? contrato aí Entendeu? que me garante Exatamente, eu vou ter mais cedo ou mais tarde. eu vou ter essa dificuldade, certo? Eu tenho uma coisa que eu passo para vocês que eu não entendo, certo? O esporte com 5 ou 6 jogadores, eu posso dizer a vocês, melhores do que o que estão jogando, Pelo que foram emprestados. Sim. Sim, Certo? com certeza absoluta. Vão voltar? Não sei. Por quê? Eu não sei, o passo está fixado. Para citar um exemplo aqui, o melhor zagueiro do futebol gaúcho é do esporte, Vitor Gabriel. Vitor Gabriel.
está com o passo fixado. Você acha que o time Dificilmente vai volta. deixar Aí já ele era. voltar? Esse já era. Já era. Quer dizer, a Ju E foi bem no devolva time. Johan que eles mandaram, pelo amor de Deus. Porque Johan veio no contrapeso lá de Vitor Gabriel. Já devolva logo. É um só, é. Mas não foi Ribamar, não. Esse aí não era Não foi Ribamar, Ribamar, não. não. Esse aí não era Mas, Ribamar, não. Mas eu disse uma brincadeira a um amigo e isso vazou, né? Eu digo, rapaz, o esporte. Ele disse, por aqui, você tem que ser presidente do esporte. Para salvar o esporte. Eu digo, o esporte não precisa do presidente, não. Precisa de um mágico. Para poder jogador ruim jogar futebol. Jogador ruim jogar futebol. Deixa Entendeu? eu fazer uma pergunta justamente sobre esse cenário. Você estava passando jogadores emprestados, né? Que você tem a Ju, que você estava justamente falando, os dois laterais, né? Tanto Dois Everton quanto laterais. Filipinho, né? Que são laterais realmente melhores do que os que estão aqui. É um jogador muito melhor do que esses Muito que foram melhor, muito contratados. melhor, muito melhor. Certo? Eu não acho que ele seja um grande atleta, um grande jogador, Mas eu acho mas é bem um jogador útil. que serve ao Bem, esporte, bem, certo? bem. Se viu bem. Aí eu não entendo. O nosso cabeça de área. O nosso cabeça de Sim. área, que foi campeão paraguai agora. É, Fabrício Domingues? Fabrício Domingues. Mas ele tá sendo cabeça de área lá? tá lateral direito lá. Ele não guarda muita posição, não, viu? Lá ele firmou na lateral Mas direita, veja bem. no papel, né? Ele deve jogar em todas as posições como ele jogava Mas aqui. veja bem, isso aí compete a um treinador bom. Sim. Pronto, a minha Certo? pergunta era... Juba não é lateral esquerdo. Não é. Deixa eu fazer um... É também. Pode, É também, É não também, necessidade. isso. É. Mas ele praticamente é uma pessoa que joga pelo meio. Pelo porque meio. isso, né? E até a gente até debate muito Ele isso. joga porque- do meio para frente e entrando. que Ancelotti, essa coisa de convocar a Juba, tem uma coisa que pesa contra. Ele simplesmente não joga de lateral. É. Ele é um meia esquerda É. que desce, ou seja, para o treinador da seleção brasileira, ele não é exatamente um lateral. Mas deixa eu fazer uma pergunta que está bem no cerne do que a gente está falando aqui. Você vai receber um clube, se você for presidente, obviamente, tá? Tardiamente, tá? A eleição dia 15, 16, que você, vamos dizer assim, dia 17, tá começando a tomar decisão. Acho que, na verdade, dia 15, meia-noite, já vai ter que tomar decisão. Mas vamos lá, dar um dia, dá 24 horas. Vai receber um elenco. A gente todo dia abre as redes sociais, é Vila Nova contratando, é todo mundo contratando, jogadores do esporte recebendo proposta. O esporte vai muito atrasado para esse mercado. Muito atrasado. Várias opções boas de jogadores da Série B, mais baratos do que os da Série A, estão indo embora porque o clube está congelado e está todo mundo no mercado. E você vai receber um elenco com muitos jogadores tendo contrato Longo. para 2026 ou mais. É claro que a torcida tá ávida, até pelo que aconteceu depois da saída de Daniel Paulista. Quando Daniel Paulista estava no esporte, estava tudo mais ou menos ok. E não existia um ódio ao elenco. Essa saída de Daniel para a entrada de César foi um colapso, né? Absurdo. Desvalorizou todos os jogadores. Acabou peça por peça com o time. Aí eu pergunto, é inevitável recuperar esses jogadores, porque não sei se eu estou indo por um caminho muito pragmático, que eu acho que vai ter muito pouco tempo para você até conseguir tirar jogadores e trazer jogadores. Você acha que um gestor de futebol, como você falou, com experiência, um treinador, ele é capaz de resgatar o que o esporte já tem dentro de casa? Grande parte eu acho. Grande parte eu acho. Eu acho que você tem jogador que não tem jeito. Você vai perder tempo. Sim. Ele vai continuar no clube se tiver um contrato longo e não tem tempo. Mas uma grande parte eu acho. Eu acho que alguns jogadores do esporte que mostraram, pelo menos, sentido de luta, Sim. certo? Que caíram no marasmo. Por que caíram? Eu acho, isso é a opinião minha, certo? Eu já vi tanta gente desmentir esse princípio de que o grupo não está dividido, eu acho que está, porque tem jogador com privilégio, e quando tem jogador com privilégio, o grupo se divide, certo? O grupo se divide, certo? Tem jogador com privilégio dentro do clube, Tem, a certo? gente sabe. Certo? Eu acho que o grupo Não nunca vamos- foi nem tão unido para ser dividido. Acho que sempre foi um grupo, certo? cada um ali. Você tem, aí eu não posso dizer que divide também o grupo, uma diferença salarial muito grande. Você tem, é claro, você tem que o melhor jogador vai ganhar mais, etc. Tudo isso, é uma hierarquia. No esporte, o maior financeira. salário nem joga, né? Hein? No esporte, o maior salário nem joga. Pronto. Então você tem que ver tudo isso, certo? Eu acho que recupera jogadores. Porque, vamos dar um número aqui. Jogadores que a gente já viu jogar bem Sim. e de repente caíram de produção, Lucas Lima. certo?
Barleta. Barleta, totalmente. É um Não, absurdo. A gente bate certo? muito nessa tecla. César Lucena Certo. simplesmente não usa o que é da casa. E dá chance a Léo Pereira, e dá chance a. Rapaz, Kevson. é outra É. coisa, rapaz, que eu não consigo entender. E como meu presidente, aí vamos dizer que eu me meto na escalação, eu me meto. Mano, uma situação dessa, certo? time rebaixado. Por que é que você traz um jogador de fora, certo? Não falo que não precisa nem ser grande e o salário, o salário é pequeno. Aí você dá 60 oportunidades ao cara. Quando você bota da base, ele joga, primeiro jogo ele falha, acabou. Não entra mais. Por que não dá a chance ao mesmo? Outra chance. Aí quando deu chance, foi uma chance queimando, né? Como foi com o Riquelme, botando ele para entrar num jogo com um Certo. cenário completamente desfavorável, numa função muito difícil, assim. Estão sendo tomadas decisões muito contestáveis, né? Imagino que sua visão vai. Acho que recupera, não recupera todos, mas recupera. Dá para E recuperar vai precisar fazer alguns. isso, né? É E porque você precisa isso. fazer. É o que a gente Senão É você muito não tem amargo dinheiro. fazer isso, mas a torcida do Você não tem esporte tá dinheiro. numa de vai zerar, não vai zerar, não. Vai ser 60, Mas 70%. não pode zerar. Ele não tem dinheiro para Isso. zerar, É. certo? E e foi impossível a gente zerar, a gente tem que recuperar. Até Como? porque Até Aí- porque é uma temporada que vai começar mais cedo, ainda que o Sport vá disputar uma Série B, que é um pouquinho mais tarde, é março, né? Não é? Não, o calendário foi muito ruim para o esporte. Exato. Muito Acho que ruim para o esporte, certo? E enquanto a gente está disputando a eleição para ver o que vai acontecer, isso, o Santa Cruz está treinando, exatamente. certo? Então você tem que correr para recuperar o tempo perdido. E nós O perdemos. esporte tá treinando também, mas com Estamos César. perdendo muito tempo. O Hoje, Náutico tá a partir estruturado, de né? hoje, é que não sei quem teve a feliz ideia, não fui eu, certo? De fazer um comitê. Foi nossa aqui. Eu diria que o Foi primeiro você. lugar que a gente viu Então, foi parabéns. aqui. Mas foi feliz, falando feliz. Não, feliz. pô. Feliz. Feliz ideia. Feliz ideia, certo? De fazer um comitê, certo? Vou reivindicar essa ideia. De uma Até feliz ideia. alguém Quando reivindicar. indicasse, eu indiquei uma pessoa que já para ir lá, ver o que é que está acontecendo, e a gente vai trocar ideia. A minha posição é essa. É porque quando eu dei a ideia aqui, parece que a ideia realmente saiu daqui. O que eu falei foi o seguinte: veja só, vai ter questões que os três vão se dividir. Aí, ok, não tem o que fazer. Mas vão ter questões que os três vão ser unânimes. Que eu até dei um exemplo aqui. Vamos supor que Sérgio, Sérgio Oliveira diz: Ó, eu quero ir embora. Eu não quero mais me pagar. Não, pronto. Os três vão dizer: pelo amor de Deus, eu pago o Uber, eu faço as malas, os três vão levar. Porque vai tirar do esporte o maior salário. Ufa. É. Né? Então, assim, unanimidades, Não, vai ter. os três vão ter. É claro. Agora, Os por três exemplo, têm. surgiu uma notícia hoje de que Cariús pediu para sair, pode ser negociado. Eu acho que os três É vão do ser CRB. unânimes. Isso. Certo? Os três vão ser unânimes e dizer, ó, é isso aí e tal. Pô, tem Então, umas adianta que eu algumas não coisas, né? aprendo. Primeiro, eu não entendo em futebol, e aí me permitam, não é o futebol atual, nem o futebol de antigamente, que você contrate alguém sem ouvir o treinador. Qual o perfil do treinador que você. Um treinador que conheça o esporte, certo? Que saiba da grandeza do esporte, da força da torcida. É um cara mais experiente, mais jovem, tá no mercado. Não, mais jovem, mais experiente, eu não, Não faço tem- questão de idade, não, né? Não, Porque eu tô querendo só imaginar quem seria o nome. Nero trocou fogo em Roma, tinha 30 anos. Era menina, assim? Era menina, era. mas Tranquilo. 30 anos na história antiga. Já tava E cansado. Chutes, quando começou a salvar a Europa, tinha 80. Então, eu não sou esse coisa. É evidente, eu não tenho mais a disposição de um garoto, certo? Talvez tenha sido um grande erro você não unir a experiência, certo? Com a força da juventude. Foi um grande erro também. Nessa eleição, agora. Já nessa eleição nos últimos anos? Você Nos fala? últimos anos, certo? Você não criou grandes lideranças dentro do clube. Não São criou. as mesmas, né? Não criou. Certo? Não criou grandes lideranças dentro do Tanto clube. é que Yuri, ele teve uma gestão, como a gente falou, né? Pô, de muita tranquilidade política até ele dinamitar. Eu me considero uma liderança do Sim. esporte. Tanto que o não. telefone tocou, né? Eu sou uma pessoa respeitada pela torcida. Mas eu não sou eterno, não.
Daqui a 10 ou 20 anos, há uma mesma coisa, eu vou ter que procurar, porque não tem mais. Quer dizer, então é uma coisa que eu me preocupo de criar novas lideranças jovens dentro do clube, independente de se é Leões pela Mudança, se é. Eu não É vou tudo distinguir esporte, né? isso. Eu sempre bato É nisso, que esporte, é é diferente esporte, da é política esporte, da é cidade, da esporte, política do estado, da política certo? do país, que as pessoas têm Eu tive, ideologias eu tive o diferentes, né? cuidado de tentar falar com aqueles que eu entendia que eram lideranças, tinham atuação dentro do esporte, certo? Eu não sei se me deram o telefone errado. Eu liguei para a pessoa que disputou a eleição com o Yuri. Eu não o conheço, conheço o pai dele, mas eu liguei. Não sei se me deram o telefone errado, ele não atendeu. Eu liguei para todo mundo, procurei ele falar com o maior número possível de pessoas. Como eu disse, algumas Isso pessoas a gente acharam até que sabe. você falou com mais gente do que devia. Mas eu falei dizendo que era candidato. Eu não Sim. falei. É Eu ver vi. Isso não é uma crítica nossa, não. Isso é o Não, o É que só. falaram, né? É. não sei, eu não sei. Eu falei. Eu ouvi mais do que eu falei, isso eu garanto. Isso é importante. Eu vi mais do que eu falei, certo? Eu vi mais do que eu falei. Agora falei com muita gente, certo? Eu recebi um telefonema, isso aí não foi eu que liguei para ele, mas eu vi do Zé Chaves, que foi um grande líder dentro do esporte. Está afastado, tá, mas me telefonou para mim, solidarizando com a minha candidatura, que não era nem com a minha candidatura, que eu não era candidato, estava ainda tentando uma Mas composição. você sempre foi Certo. tratado como candidato, né? Já ficou Certo. muito claro isso. Que ainda que você não tivesse confirmado, confirmaram por você, Não, né? É, aí é que tá, não fui. Eu fui candidato no dia que aceitaram a eleição direta. sim. E Yuri disse que anunciava. Aham. Cada um pode interpretar, respeito, mas não. Estou dizendo a você. Eu não fui candidato naquele momento que eu participei da primeira reunião. Eu fui candidato no dia que cheguei e disse: só sou candidato para a eleição Não, direta. e para ser claro, assim, é como o Fred falou, né? As pessoas estavam colocando você como candidato. Eram pessoas que têm relevância para o clube, como o caso do próprio Gustavo Dubé, e que você não precisa. Se Gustavo Dubé está falando, eu preciso da confirmação de Branquinho. Né? Acho Não. que foi nesse Ele pode sentido. ter Né? dito que eu era o melhor nome para unir, mas dizer que eu era candidato, ele nunca disse, não. Não, disse que você era o nome. Pronto. Você era o nome. Isso é uma opinião. É. Tem outros que acham que eu não sou. E eu respeito. Certo? Então, porque o fulano disse que eu não sou, eu vou achar que não sou? Não. Eu vou ver as circunstâncias, o que é que precisa ser feito, certo? Uma coisa pode ficar certa. Eu estou o mais pessimista do rubro-negro em relação ao quadro que vai ser encontrado, eu sou um. Eu não sei não, viu? Aí tá pau a pau aqui nós dois aqui. Eu acho que tá. Eu acho que nós estamos empatados. Tá Leva ele, empatado, leva né? ele para tu. Estamos empatados. Porque é um negócio. Você não tem. Não, Você acho não que, tem sequer rumo. eu acho que mesmo você, veja, Certo. você estava em 87, você estava em 87, presidiu o Sport 2003 e agora em 25, ou seja, 40 anos assim, né? E eu não sei se, mesmo passando Real, Cruzeiro, a moeda, do jeito que for, vários tipos de mercado que o futebol brasileiro teve nesses 40 anos, mas acompanhando assim, eu não sei se o buraco é maior do que. Já vi o Sport um buraco maior do que esse que está se desenhando para 2026, não. Rapaz, até se você é um herói. Tem a chile, porque eu nunca vi, não. Eu acho que o Sport assim, tem as situações mais difíceis que um presidente. Seja você, Matheus, Paulo, assim, tende a encontrar assim, um cenário muito adverso. Assim. E Fred fala direto, Branquinho. O tamanho do esqueleto que está ali no armário, assim. Não, é isso que eu digo a você. Eu Que não tenho prometeu que vai vir a Eu público. não tenho noção do que eu vou encontrar. Sou pessimista em relação ao que eu vou Branquinho, encontrar. E ainda tendo a obrigação da recuperação judicial, que simplesmente não pode atrasar. Ô, Branquinho, você não tem. Você, dos candidatos, é o mais próximo a Yuri, ainda que não fosse muito próximo. Mas é o que era mais próximo. Do seu grupo, existiram outras pessoas próximas. Também não tem. Ninguém tem. Só Yuri tem. Chegou a esse ponto que, assim, a gente não consegue ouvir de uma pessoa. Realmente, assim, as coisas estão tão fechadas a ponto de que só Yuri tem as informações do que acontece. Eu estou usando um fato que foi recente. E Eu ele nem lhe pedi- passou os Eu documentos. pedi né? que ele me mandasse os 2 contratos para eu ver qual era a multa. Certo? Eu sou formado em Direito,
não advogo, não tenho o dia a dia, mas ainda dá para olhar um contrato e ver o que está certo e está errado, certo? Me prometeu mandar e eu estou esperando até hoje. Então, eu sei que o quadro é. Por isso que eu lutei tanto para a gente chegar tudo unido, para não haver nada. Porque eleição eu tenho muito medo de arranhões. Deixa eu fazer uma pergunta que era, eu já vim até com ela para fazer. Você disputou a eleição no esporte para presidente em 2003, né? Em 2002 para assumir em 2003. Era um outro mundo, eu diria. Hoje você está mergulhado numa eleição com rede social, distribuindo informações, perfis fakes, notícias. Como tem sido você reencontrar a política, reencontrar o ambiente eleitoral nesse universo de, onde é muito mais fácil atacar, porque às vezes você ataca sem rosto, onde é muito mais fácil jogar notícias que não se confirmam? Como é que você está lidando com isso nesse seu dia a Eu dia? estou procurando me adaptar à nova realidade das coisas, certo? Se eu dissesse a você que eu estou, não, já que não entendo nada, eu estou querendo me adaptar, certo? E quando você não sabe das coisas, o melhor é você procurar um professor. E eu tenho procurado pessoas que me dizem, certo? Converso, certo? Eu tenho conversado com muita gente fora do estado, de amigos meus, treinadores, certo? Eu tenho um amigo na CBF que eu tenho conversado com ele, que foi jogador do esporte, certo? Que é o Rodrigo Caetano. Sim. Eu tenho conversado com ele. É uma pessoa que eu vou correr atrás? É. Claro. Não vou. Tem um amigo que está por dentro de toda a engrenagem do futebol atual, eu vou. Mas aqui em Pernambuco tem também pessoas, e eu vou buscar. Eu não quero saber se ele é do grupo A ou B, não. Eu vou buscar para perto de mim. Pode ele não querer vir, eu respeito, mas eu vou buscar. Mas tem algo que já te incomodou nessa campanha? Você precisa desmentir fatos? Como é que tá sendo? Tem algo que já te incomodou, que você já ficou desgastado ou não, ainda tá tudo Não, ok? não, eu não. Eu tenho me desgastado porque só pensar no que eu vou encontrar desgasta qualquer um, viu? Eu vou dar um exemplo. Fred Domingos gravou um vídeo e foi tratado que ele seria seu vice-presidente, aí você precisou contornar, Não, não desmentir. contornei, não. Vou dizer o que foi que houve. Eu liguei para ele e disse a ele: em que momento eu perguntei a você? Eu disse a você que você ia para futebol. O que eu disse a Fred, eu disse a todos com que me ajudaram, certo? E o que muita gente, eu preciso de vocês depois de eleito. Eu preciso do voto da eleição, mas depois de ser eleito, eu preciso de vocês, certo? Ele pode ter entendido errado, mas eu liguei para ele e disse: vou demitir, porque eu, na realidade, não o convidei para futebol, certo? E se você está lembrado, quando eu fui presidente do esporte, ele fazia parte do futebol como representante do esporte Da na federação. Federação Pernambucana. Isso. Então, meu amigo, é só ver o que eu fiz, o caminho que eu tomei, certo? Eu tomei caminho. Quando eu terminei o meu mandato, pelejaram para eu ser candidato, eu não quis mais. Agora mesmo, tinha um grupo que me apoia, certo? Que achava que havia uma modificação se devia ser pelo novo estatuto ou pelo estatuto Sim. antigo. Quando falaram no estatuto, eu digo, se for por ele, porque eu estou fora. 3 anos, não conta comigo. Certo? Não conta comigo. Até, eu tenho uma médica que ri muito porque eu digo, olha, doutor, passe para mim, eu levo muito custo-benefício. Se for para eu gastar dinheiro, eu não tenho muitos anos de vida, né? Deus queira que eu tenha, Tenho. né? Tem. Ah, Pelo amor mas, de Deus. rapaz, eu sou muito coisa. Eu tenho saúde, graças a Deus, certo? Mas eu abandonei uma prefeitura por causa de saúde, amigo. Uhum. Tive que sair 2 anos antes, certo? Eu não queria Tava ser. pior ou melhor que o esporte, Bezerro? Foi 2018 que Meu você saiu? amigo, isso já me fizeram essa pergunta várias vezes. Eu prefiro 2 prefeituras. Bezerro e Caruaru. Duas cidades. Bezerro e Caruaru. E explico. Numa prefeitura, você tem possibilidade de ter um orçamento estável, certo? Um orçamento estável. Você sabe quanto você arrecada de tais impostos e você faz o seu planejamento em cima daquele. No esporte, não. Porque depende do desempenho do time. Entendeu? Depende do desempenho do time. Se o time for mal, o corpo social acaba indo lá para baixo, certo? Então você
não tem a estabilidade que você necessita, Uhum. certo? Que você para fazer um planejamento a longo prazo. Mas, aproveitando só esse gancho aqui rapidinho, qual as principais diferenças de fazer política, numa prefeitura, como foi seu caso, né, durante tantos anos, e fazer política num clube de futebol? Muitas vezes a política partidária, ela é feita por vaidade, Uhum. certo? Ela é feita por você ter um adversário que você não quer que ele vá, certo? A política de clube é mais suave, Certo. certo? Eu, pelo menos, A entendo raiz é assim. para ser mais suave, pelo É, menos, Porque né? todo É. mundo certo? Todo mundo tem um objetivo só. muito Se você claro, né? perguntar É. qual é o objetivo das 3 chaves, tirar o esporte, eu não sei de conta. É porque se você traçar isso para política, também seria isso, né? Em tese, todo mundo tem o mesmo objetivo, de fazer com que a Mas é vida na muito em cidade seja tese, melhor. né? Só que exatamente, é Certo? muito em tese, né? Por exemplo, E na política pode ser carreira eu fui política. prefeito, eu Perfeito, fui perfeito. prefeito 3 vezes, e na última vez que eu fui prefeitura, eu tinha um pensamento totalmente diferente das outras 2, certo? Quando eu fui prefeito essa última vez, eu Foi tinha 2016, né, a eleição? 2016, Acho que 2012. Eu fui 6 anos, né? Sim, sim, Certo? sim, sim, Até sim, é 18. isso, é isso. Quando eu fui prefeito a primeira vez, eu tinha 27 anos. Então, o pensamento é uma coisa, certo? Depois eu já tinha esse. E eu voltei para a prefeitura, eu não queria, e dizia no comício, quem devia estar aqui era uma pessoa jovem. Não me buscaram esse tempo depois para ser prefeito, certo? Qualquer pessoa do Bezerro sabe que eu dizia isso. Eu fui porque passei a entender que não existe progresso no município se não for através de 2 coisas: industrialização e turismo. E foi o que eu procurei levar para a minha terra. Indústria, está lá, as indústrias que eu levei. Certo? Daí em diante, a cidade cresce, quem quiser assuma Ô, Branquinho, Hum. se der certo no esporte, não vai tocar o telefone não de Bezerro e dizer, ó, deu certo lá, venha pra cá de Volta pra novo. cá? Não, vai ter telefone e também contra, dizendo que estou sendo contra, porque quando eu estava na prefeitura, eu dizia o seguinte: olha, é o seguinte, aqui na prefeitura é o seguinte, eu tenho uns amigos, se eu não fizer nada, eles dizem que eu fiz tudo. E tem uns adversários políticos, não tem inimigo, graças a Deus, uns adversários políticos, se eu fizer tudo, eles dizem que eu não fiz nada. Eu estou acostumado com isso. Mas se você pegar o esporte, assim, ó, ligaram pra Branquinho, o Branquinho tava sossegado, Acabou. salvou o esporte e disse, ó, Acabou. a Bezerro tá Eu, precisando. quando era novo, e aí quem acompanha o esporte há muito tempo sabe, eu jamais utilizei o esporte politicamente. Sim, não, isso É. Entendeu? Então, eu saí da política. Eu não devia nem ter entrado uma vez, eu achava que era a vez dos mais jovens, certo? Mas o povo me chamou. Eu estou aqui agora respondendo a vocês. Por que é que eu sou candidato? Porque foram me buscar. Eu não procurei, não, ser. Certo? Foram me buscar para ser, porque entende que eu era um nome que tinha condições de unir mais o esporte. Não foi tão bom como eu quis, mas Essa reviravolta na sua rotina, Branquinho, que você tava, pô, com a vida, você como falou, aposentado, essa reviravolta agora, todo dia 300 entrevistas, meu amigo. ligações, como é que tá sendo reviver isso tudo? Rapaz, veja bem, há uma parte que eu sinto, certo? Eu sinto que eu fiz na minha vida, isso é uma recompensa para mim. Estão me buscar porque acharam que eu merecia, certo? Sim. Outros podem não achar, mas graças a Deus não tem nenhum que não tenha falado qualquer a meu respeito, mas, certo? É uma recompensa. Agora é uma mudança de vida. Só que eu sou tão rubro-negro que moro dentro do esporte, cara. Meu prédio é dentro do esporte, praticamente dentro do esporte. Então eu namoro com o esporte todo dia. Minha paixão é o esporte, eu namoro com ele todo dia, entendeu? E eu tenho hoje o tempo que não tinha antigamente. pra Sim, dedicar. sim. Isso aí eu reconheço. São as 2 coisas que eu posso oferecer ao esporte: meu tempo e a minha paixão pelo esporte. a experiência, né? E a experiência, exato. É porque você falou, eu tenho pensado nisso também, né? Um cara que é retirado de Não. uma vida que já estava Terrível. se Eu estou acostumando, dizendo a né? você que eu vinha dizendo: se eu ganhar, minha mulher perde, minha Ela esposa ela perde. deve estar. Se eu perder, ela ganha. Então o negócio é assim.
entendeu? Então não tem Mas problema ela não não. tá feliz não, diz: "Ó, saiu aqui do sofá, o homem tá aí na rua". Não, Ela até que eu tenho um amigo meu que perguntou: "Branquinho, tu gostaste do casamento?" Eu digo: "Rapaz, gostei, estou com 52 anos casado com a é, minha mulher, né". é. Ele disse: "Você não gostou não". Gostasse dia 4 ou 5. Tinha casado 4 ou 5 vezes. Então, a vida é assim, a gente vai levando e seja o que Deus quiser, certo? Ô Isso eu Branquinho, continuo. logo que seu nome surgiu, a gente teve um debate aqui, porque surge seu nome, algumas pessoas vão atacando, dizer: "Ah, tá muito velho". Existe esse etarismo, né, que e a gente deu exemplo, os 2 presidentes, se você pegar o presidente da As república, maiores é, democracias ocidentais, o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, são pessoas da sua idade, né. octogenárias. Vai ver. Agora, são cercadas de uma equipe muito forte. Pronto. É isso, né. É isso a minha esperança é que eu me cerque de pessoas capazes, não é ser jovem só, velho, só não, né? É ser jovem com capacidade, certo? Ou remunerado, ou não remunerado, pouco importa, certo? O que eu quero é isso, é montar uma equipe capaz de tocar o barco do esporte. Na sua cabeça, hoje, você diria, vamos falar, não vamos falar em quantidade de nomes, 10, não vamos falar em quantidade, mas na sua cabeça você tem 50%, 70% desses nomes, ou ainda está menos? Ainda não tem tão claro quem podem ser essas Não, veja bem, pessoas? na minha cabeça eu tenho, certo? Tem, né? Só para você Eu guardado. tenho e vou explicar porque eu não dou o nome, não é Certo, por nada ok. demais não. Primeiro, porque eu tenho respeito aos candidatos. Eu quando anuncio o nome, parece que eu já ganho a eleição. Esse é o fator, mas tem um outro fator também. Eu posso, lhe convidar, certo? E você: "Não aceito, eu tenho meu tempo". Aí eu vou convidar esse aqui, ele disse: "Vai convidar agora porque já convidou outro, outro não quis". É. Aí Já você você vira a leva, segunda opção, né? né, então eu prefiro ficar intimamente com os nomes, para Mas na você hora tem uma H, ideia clara de quem vem com você. certo? Tenho, eu tenho, certo. Tá. Eu tenho porque eu conheço, posso até não Você já conhecer já todos. conversou com essas pessoas? Não, Não. não, nenhum, Eu não digo nem, nenhuma, tipo, mas não nenhuma. conversou com Não, ninguém, não, certo. não. Não acha E que, o que eu estou dizendo aqui, eu digo, o único compromisso que tem, que foi um compromisso que eu assumi com o grupo, é uma parte da vice-presidência social entregar esse grupo. Eu certo. não nego nada que faço, Uhum. entendeu? E disse a todos eles, inclusive, não, eu sei quem é, gente boa, certo? Os outros É, grupos, mas entendeu? a gente fica pensando, são 3 candidaturas, tá? Cada uma tem seus pontos mais frágeis e seus pontos mais fortes, é natural, tá? Natural. Eu vejo que um ponto frágil da sua candidatura seria justamente a incerteza de que isso que você disse aqui que está guardado, que já está projetado na sua cabeça, de ter um time, mais atualizado com o futebol, com os negócios, de montar e você ser um grande gerente, né, um grande gestor desse time, eu acho que você, se conseguisse se antecipar, se fosse conversar e trouxesse na mesa esses nomes, poderia tranquilizar as pessoas que acham que o ponto frágil da sua candidatura é uma candidatura antiga. É uma candidatura porque você tem você falando, aí vai Fred Domingos e grava um vídeo, queira ou não cola. Aí vai outro, e aí fica os Veja, nomes que estão. veja, Porque até aquela primeira pergunta que eu fiz, os nomes que por si só estão vindo a público por você são seus companheiros de outras batalhas, tá? E aí por isso que eu até perguntei lá no começo do programa. Pô, o Gustavo do B foi no programa da Rádio Jornal, pelo menos já foi, já é um. A gente sabe, quem está um pouco mais por dentro, a gente sabe que existem pessoas muito qualificadas já ao seu redor. Mas eu acho que isso não é tão. Você não consegue passar de forma tão clara e tão direta ao grande público isso. E aí isso pode gerar uma fragilidade da sua pode, campanha, né? eu não discordo do seu pensamento não, mas é um princípio, eu sou matuto, e quando matuto bota um negócio na cabeça, eu não go nunca botei, tem um ditado popular no interior que diz o seguinte: "Ninguém pode botar o carro na frente dos bois, quem Sim. puxa o carro são os bois". Então, e eu não quero, eu acho, primeiro, quando eu digo: "Você vai ser tal, meu", eu acho, se eu estiver errado, me perdoe, mas é uma questão de princípio, eu sempre agi da minha
eu acho, primeiro, um desrespeito aos 2 candidatos. Parece que eu já ganhei, estou montando minha equipe, certo? Isso é um lado que eu levo. Eu acho que você tem razão nisso que você está dizendo. Que vai, pode mostrar uma deficiência? Pode, É, porque é um certo? ponto que eu fico pensando Certo. assim, eu fico sempre pensando em, tipo, quando eu vou ter uma entrevista, eu digo, qual é o ponto mais forte? Eu acho que o seu ponto mais forte é muito conhecido, é estabelecido, é experiente, é conciliador, é torcedor do esporte, é do bem, já viveu, tem muito que acrescentar. O seu ponto forte é muito fácil de identificar, mas o seu ponto fraco também fica fácil de identificar, só que ele seria mais fácil de resolver. E eu sinto que não há movimento para resolvê-lo. E isso é o que eu questiono, né? O ponto fraco não é o ponto fraco quando assumir, é o ponto fraco agora, Veja precisando de bem, voto. veja bem. O que nós estamos fazendo para resolver já está a caminho. Eu não está nos nomes, Sim. mas eu já tomei minha liberdade de consultar, certo? Eu dentro do Estado, fora do Estado, qual seria o caminho que eu podia tomar? O que seria que eu deveria fazer, certo? Deixa eu dar um exemplo. Quando você falou hoje que entra em contato com o Rodrigo Caetano, para mim já é um fator positivo. Ó. O presidente está Eu escutando, vou o presidente da bater na CBF. porta dele e pedir Então, a ajuda assim, dele, eu porque acho eu que tenho um falta um relacionamento bom pouquinho com ele. de expor conexões reais, né, que você tem. E essa tem sido a minha pergunta no começo e no fim Eu aqui da tenho entrevista. as conexões que eu tenho o apoio do presidente da federação, certo? Certo? Também, eu já conversei Perdeu com uns ele. 10 votos agora. Tô bom. Mas Tô é isso, brincando, tô eu brincando. estou como eu estou falando como instituição, nós precisamos da federação, certo? Preciso da CBF, preciso de tanta gente, rapaz, que se eu for enumerar aqui, eu vou passar a noite, certo? Evandro é o meu malvado favorito, né? Quando ele liga pra cá, é 40 minutos ele cai. Aí rende uns 5 Aí pontos. passam 3 anos brigando, aí Isso. depois de 40 minutos. Mas a outra vez eu ri um bocado. É agora, né? Foi Foi agora. dias atrás. Semana Então, passada. Semana eu passada. posso tranquilizar que eu não estou parado e estou pensando só em ganhar voto, não, e buscar voto. Estou fazendo isso também, certo? Mas eu estou tomando outros caminhos e outras coisas que eu acho que porque nem tudo eu posso dizer agora, certo? Sim. Até porque eu não quero. Quem quiser que diga, eu não quero dizer, certo? Agora, eu garanto uma coisa, se eu ganhar a eleição, na mesma noite Era vocês isso vão que eu ia saber de muita perguntar. coisa. Era isso que eu ia perguntar. Na Quanto, mesma noite, eu direi muita coisa. O em, discurso, vi- o em discurso de 40. posse já vem com. Que discurso de Tem posse? vai ter, não? Você acha que você pode fazer festa Não tem. numa situação do Tem nem esporte teto a Tem sério. nem Pronto, teto, né? pronto. Nem teto. Pronto, você agora lembrou. E não há motivo para festa. Rubro-negro não tem motivo para comemorar Verdade. nada. Verdade. Certo? Nada. Certo? Quem quiser comemorar, comemora. Eu não vou comemorar. Verdade. Eu não vou comemorar a minha vitória, Se, se ela acontecer. eleição suplementar, inclusive, acontece Porque em algo tempo de deu muito crise, né? errado, Em tempo né? de crise, assim, geralmente, né? Entendeu? Então, vamos ver. Eu espero contar com essas pessoas que eu espero contar, certo? Pessoas que eu nem falei ainda, não falei, eu disse a vocês. Eu quero contar com os 2 grupos. Se vão me entender, é outra coisa. Pelo menos parte deles imagino que sim, Entendo, né? acredito que sim, certo? Acredito que sim. Então, qual é a dificuldade se junta aqui, um pouquinho daqui, com capacidade, certo? Tem um comando, porque quando não tem comando, meu amigo, é um brigando com o outro. Entendo isso que certo? E eu digo todo dia uma coisa muito interessante, eu não sonho sair da do da da presidência do esporte no final do ano com grandes conquista. Eu sonho, sabe o quê? Parar a sangria pelo qual o esporte está passando. Só isso. Se eu conseguir estabelecer, diminuir os gastos do esporte, dar valor a cada centavo que entrar no esporte, e eu tiver o time estabilizado, que quem vier não vai encontrar o que eu estou encontrando. Eu já estou me dando satisfeito. 2002 foi um pouquinho assim, né? Quando você assume. Não, 2003, né? Não, sim, o que você herda de 2002. Porque Fernando Pessoa, ele fez uma gestão bem digna pro tamanho do Do problema, buraco, né? né? Da bronca. Mas entregou para você ainda o esporte liso, né? E já era também um mandato suplementar ali, né?
Não, porque Fernando era o vice de Bivar. que É ele- isso, é isso. Você tem um patrimônio no centro da cidade do Recife que é mal aproveitado. Precisamos aproveitar. E o retrofit é isso? Vai. Meu amigo, o esporte não pode pagar nem a luz, quanto mais um retrofit. Meu amigo, eu sou muito pé no Não vai, chão. não vai andar, não, vai tocar no Essa retrofit. pergunta fizeram em relação à ampliação do CT. Também. Vou agradecer a Deus todo dia se eu puder manter o CT com as condições Atuais. atuais. É isso que eu quero. Não deixar cair. Depois de mim, quem tiver que vá fazer. Eu posso fazer um tampão, fazer retrofit. Um ano não sei o quê, vou para a primeira divisão. Vou lutar. Isso é outra coisa. Certo? Vou lutar. Agora, vou prometer? Não prometo nada. Eu prometo o que eu disse aqui a vocês. Trabalho, transparência. Trabalho, transparência e seriedade com o recurso que entrar no esporte. Portas abertas para todo mundo, prometo Portas também. abertas para todo mundo. Certo? E isso aí eu não abro mão. Certo? Você vê alguma chance ainda de algum tipo de reviravolta nessa eleição e alguma chapa acabar se fundindo ou alguma chapa de repente aparecer? Você ainda vê possibilidade? Amanhã ainda pode aparecer. A minha mesmo vai amanhã, né? Não apareceu ainda. Certo? Não apareceu ainda, mas eu vejo possibilidade, não. Eu estou aberto Certo. até o dia da eleição. E até o dia que for possível. Certo? Não tem problema, não. Certo? Foram me buscar, certo? Um grupo de amigos, certo? A quem eu servi, mas quem manda em mim sou eu mesmo. Me disseram isso. Pessoas próximas a você disseram, ó, viu só, tá indicando o Branquinho, tá turma por trás, mas ele é meio... Branquinho. Não tem muito como controlar, não, assim. Vai por ele em algum momento. É um jeito, é meu jeito, sabe? Eu não trato mal ninguém, eu trato respeitando todo mundo, mas eu não aceito nem imposição de ninguém. Muito bem. Então, Branquinho, dessa forma a gente vai chegando ao fim aqui da nossa relação de perguntas, pelo menos. Mas queria deixar mais uma vez o espaço para que você deixe a sua última mensagem aqui durante o nosso programa. Ô, amigo, eu quero me dirigir à grande nação rubro-negra e reafirmar o que eu disse aqui. Eu sei que tem muita gente jovem que não me conhece, mas se eu só procurar saber por onde eu andei, o que foi que eu fiz, certo? E isso, não tenha dúvida, o esporte estará aberto. Eu terei não é um canal ou uma página eu estarei disposto a mostrar tudo que for indagado por qualquer associado do esporte. Ou da minha gestão, ou de outra gestão, não quero nem saber, certo? Não tem problema. Quem achar que esse é o caminho, vote comigo, certo? Eu vou dar o meu melhor, certo? Pelo esporte. Não sou salvador da pátria. Não estou chegando como salvador da pátria. E quem, me desculpe aqui, quem prometer não está sendo sincero. Porque a situação do esporte não é de prometer nada, a não ser trabalho, honestidade e transparência. Muito bem. Dessa forma, então, a gente chega ao fim aqui do nosso papo com Severino Otávio, Branquinho, um dos candidatos à eleição do esporte. A gente agradece demais, Branquinho, a sua cortesia de aceitar nosso convite, tá? Muito obrigado. Obrigado também à sua equipe. E boa sorte aí nessa nova empreitada. E como preciso. Precisamos. Precisamos, exatamente. Muito bem, então dessa forma a gente vai chegando ao fim aqui, me despeço de vocês, muito obrigado pela audiência, se você puder deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo com aquele grupo que você sabe que pode também se interessar pelos nossos programas. Um forte abraço a todas e todos e até o próximo. Valeu, tchau, tchau.